Bom dia a todos. Agora são 8h15 e vamos ver uma matéria sobre o realismo e naturalismo. É com você, Paulo. Bom, falando sobre realidade, cultura e moradia, Cauê. No século XIX, a chegada de imigrantes italianos, alemãos e eslavos modificou profundamente a ocupação daquela região, pois esses povos iniciaram um povoamento ligados às atividades agrícolas realizadas em pequenas e médias propriedades, introduzindo os novos cultivos como o trigo e a uva. As condições climáticas eram mais semelhantes ao clima europeu e, por outro lado, desfavoráveis às lavouras tropicais. Reduziram a presença de latifúndios. Dessa forma, em 1820, teve o início do primeiro contingente de imigração alemã, com destaques às áreas correspondentes aos municípios de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Rio Negro, Paraná e São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Na segunda metade do século XIX, interiorizando a ocupação. O realismo foi um movimento artístico que surgiu ao final do século XIX, que se contrapôs ao seu estilo anterior, o romantismo. No Brasil, tal estilo teve como marca inicial a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Uma corrente literária que dialoga com o realismo é o naturalismo, que retrata, em geral, a vida da população mais pobre. Em Portugal, Antero de Quental e Eça de Queiroz foram os principais escritores realistas. Na França, destacou-se Gustave Flaubert, que é considerado o pai do realismo europeu. Machado de Assis foi o principal autor do realismo brasileiro, e suas principais obras foram, como já havia dito, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Papéis Avulsos e Quincas Borda, David, diretamente de São Paulo. É isso mesmo, David, mas também não podemos deixar de falar sobre a influência do darwinismo nas obras desse período. O naturalismo foi um estilo de épocas de finais do século XIX. Seu surgimento está associado à publicação de 1859 do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que revolucionou o pensamento científico na metade desse século. Tem como características o determinismo e a zoomorfização. Os escritores naturalistas usavam a ciência como base de composição de seus personagens, que se diferenciavam dos realistas. Na Europa, os principais autores foram Émile de Zola e Eça de Queiroz. No Brasil, os principais nomes foram Raul Pompeia, Adolfo de Caminha e Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo, em decorrência do período em que se tornou um dos expoentes brasileiros da escrita, deu origem a obras que evidenciam as discrepâncias socioeconômicas. Surge então por intermédio do escritor o naturalismo brasileiro. Esta corrente de pensamento expõe na literatura personagens e elementos literários cujas ações estão predispostas e destinadas às leis naturais. Em O Cortiço, uma das suas principais obras, este pensamento está atribuído ao comportamento dos homens que têm suas ações explicadas pelo meio em que vivem. Exemplos da influência do positivismo podem ser encontrados na nossa literatura, em importantes obras de autores como Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia. Este possui sua grande obra, O Ateneu. Uma clara orientação positivista, essa mesma orientação aparece em obras como O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Essas obras revelam uma natureza que, diferente da encontrada no estilo romântico, se encontra despida de qualquer forma de idealismo, e essa forma de abordar o mundo permite que a sociedade seja analisada e observada, que por sua vez nos leva à chamada física social, proposta por Comte. Fortemente influenciada pela cultura dos imigrantes europeus, Cauê, a região sul do Brasil apresenta grande diversidade cultural. Os estados integrantes são o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os imigrantes europeus começaram a chegar ao fim do século XIX e contribuíram para o desenvolvimento econômico da região, baseado na pequena propriedade rural de policultura. Essa região apresenta elementos culturais dos índios, que foram os primeiros ocupantes do território, os espanhóis e portugueses, que foram os colonizadores, e os negros, que eram os escravos. Posteriormente, os imigrantes alemães, italianos, açorianos, eslavos, japoneses, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do sul do Brasil. Temos algumas festas, como a festa de Nossa Senhora dos Navegantes e a festa da uva. Também há roupas tradicionais na região sul, como bombachas, poncho e vestido de prenda. E por fim, a culinária fortemente caracterizada por churrasco, chimarrão e polenta. Take a little walk to the edge of town and go across the track.